Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje teremos como objetivo tratar sobre o trabalho docente do século XXI e sua contribuição para o enfrentamento das fake news através de um ensaio acadêmico que é uma exposição crítica sobre um determinado assunto sem deixar de lado a fundamentação teórica e o rigor obrigatório a qualquer trabalho científico. A internet hoje está consolidada na sociedade contemporânea. Talvez a mais importante ferramenta já produzida desde o desenvolvimento da escrita, ela possibilitou o acesso infinito de troca de dados, informações e, em um grau superior, um conhecimento sistematizado. Antes da internet, a própria difusão do conhecimento científico seguia critérios estritos, pois se fazia através de revistas científicas ou livros que demoravam anos para serem publicados pelas editoras. De forma mais popular e em uma linguagem mais simples, a difusão do conhecimento era feita através da televisão e em menor grau pelo rádio. Em relação ao campo educacional, o professor era considerado o detentor do conhecimento, que tinha a incumbência de trazer a seus alunos todo o saber produzido, selecionado, empacotado e inserido no livro didático. Se existisse alguma dúvida, o livro geralmente tinha a resposta. Assim, o professor podia ser entendido como um guardião de uma torneira que pingava na mão de cada aluno a água do conhecimento. A abertura e fechamento dessa torneira eram controlados pelo docente, a depender do andamento do seu conteúdo em sala de aula e de quanto seus alunos estão com sede de saber. E esse saber, na maioria das vezes, era mensurado, principalmente segundo a quantidade de informações, ou seja, datas, fórmulas, regras, que eram memorizadas, ainda que o aluno não pudesse compreender sua real aplicação. Porém, em meados dos anos 90 do século XX e principalmente a partir do início do século XXI, a produção e difusão do conhecimento científico sistematizado sofre uma alteração com o acesso e popularização da rede mundial de computadores, termo já mofado para nomear a internet. Assim, as tecnologias trazem novas possibilidades pedagógicas, mas que não substituem o trabalho do professor. Porém, a internet como ferramenta, apesar de favorecer a disseminação do conhecimento sistematizado e a conexão entre as pessoas através das redes sociais, serviu para produzir, paradoxalmente, um efeito colateral, que é o seu uso para a propagação muito maior das fake news e, consequentemente, da desinformação. Olá, meu nome é Maicon Dayan Pacheco Ramos. Nesta parte do vídeo, eu vou tratar um pouco sobre o histórico do fake news e as suas interfaces contemporâneas. Bom, é importante a gente frisar que as fake news elas ficaram mundialmente conhecidas, a partir das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. Porém, as notícias falsas elas não é um recurso tão novo. Desde a Roma Antiga a gente já tem registros de como que se utilizaram informações falsas para desorientar ou até manchar a reputação de alguns indivíduos. Especialmente tem um caso muito famoso, que é o caso do imperador Otávio Augusto contra seu adversário político, o Marco Antônio, após seu relacionamento com a rainha do Egito, Cleópatra. Ao longo do tempo, o uso de notícias falsas acabou por se tornar bem preponderante durante as guerras, problemas sociais, eleições, especialmente eleições polarizadas, potencialmente, primeiramente pela invenção da imprensa, por Gutenberg no século XV e posteriormente pela criação do rádio e TV, especialmente no século XX. Porém, nenhum desses veículos de comunicação demonstrou o tamanho poder de disseminação quando comparado à internet, principalmente com a popularização e consolidação das redes sociais. Em um país como o Brasil, um país em desenvolvimento, a chegada da internet e das novidades digitais vem sempre à frente do acesso a uma educação de qualidade, o que prejudica o seu uso responsável e explica situações conflitantes e até criminosas em redes sociais, nos mais diferentes temas discutidos. Isso porque, onde antes a escassez de informação e a dificuldade de encontrá-las era uma norma, hoje somos permeados de um excesso dela nas redes sociais sem qualquer filtro. Assim, o desafio da contemporaneidade é saber distinguir o que serve como saber útil e confiável do que é lixo puro e virtual. Portanto, a escola ela ocupa um espaço fundamental no trato com as fake news e é para isso que a gente compreende essa importância da escola. Bom, atualmente um grande erro dos governantes, pesquisadores, cientistas e professores é desdenhar e não perceber o poder devastador que as fake news têm.
Poder esse que é potencializado pela velocidade de disseminação da internet. Um poder capaz de eleger candidatos e alterar políticas públicas governamentais. Para além de apenas informações inúteis e risíveis, as fake news podem causar a longo prazo danos psicossociais profundos e de difícil enfrentamento. Assim, muitas áreas do conhecimento são alvos cotidianamente de notícias falsas que são propagadas em redes sociais, e prestam um verdadeiro desserviço à população. Desde a cura do câncer através de remédios naturais, plantas, perpassando pela negação das mudanças climáticas, o uso de fetos abortados como adoçante de refrigerantes, terra plana, descrença na eficiência das vacinas, histórico de atleta diminuindo os efeitos dos sintomas do coronavírus, entre outros, permeiam as redes sociais e podem influenciar o comportamento de grandes grupos populacionais. Um exemplo dessa prática nefasta foi quando uma página do Facebook publicou um falso alerta para que os pais não vacinassem seus filhos contra o HPV, pois, segundo a notícia inventada, o Ministério Público Federal tinha alegado que a vacina poderia causar mal físico e mental permanente às crianças, podendo levá-las à morte. Esse e outros ataques causaram, em certa medida, lapsos na saúde pública com o retorno de enfermidades anteriormente controladas no país, como é o caso do sarampo e da febre amarela. Assim, se ao invés do enfrentamento houver apenas a manutenção de um antagonismo simplório entre o conhecimento sistematizado e as fake news, num tipo de maniqueísmo, corre-se o risco de ambas se nivelarem e se tornarem opiniões ao gosto do freguês, o que logicamente é péssimo ao conhecimento científico e para a sociedade como um todo. É necessário, portanto, mais que valorizar os profissionais e cientistas que estudaram por muitos anos e continuam estudando, também é importante reconhecer que investiram tempo e dinheiro em livros e cursos, em conhecimento científico e por conta disso podem prestar um serviço com competência. Olá, eu sou Cláudio Araújo Santos e ainda com relação ao trabalho docente no enfrentamento das fake news, nós trazemos o seguinte questionamento: como o professor pode agir para enfrentar as fake news em sala de aula? A Federação Internacional das Associações e Instituições Bibliotecárias criou um conjunto de dicas para auxiliar professores e alunos na identificação de notícias falsas em sala de aula. A primeira dica é considerar a fonte da informação, tentar entender sua missão, o propósito daquela notícia. A segunda dica é ler para além do título. Os títulos, eles chamam a atenção, mas eles não contam a história completa. A terceira dica é checar os autores. Como quarta dica, procurar fontes de apoio, procurar outras fontes que confirmem as notícias vinculadas. A quinta dica é checar a data de publicação, a atualidade, melhor dizendo, daquela notícia publicada. A sexta dica é questionar se trata-se de uma piada. Alguns textos eles podem ser produzidos como sátiras, então precisamos ver qual o intuito daquela publicação. Assim, compreendemos que muitas fake news surgem a cada dia. O trabalho do professor perpassa o da pesquisa sistemática, mas para ensinar os alunos a pensar e a agir como pesquisador, é importante que o professor tenha formação e atitude para tal. Neste caso, o professor seria um guia que vai com uma vareta tateando o melhor caminho e advertindo em quais pedras pisarem ou se as águas estão muito fortes. Não é necessário conhecer sobre todos os aspectos e campos da ciência, mas é preciso educar a população a saber onde procurar, onde bater a vareta, evitar os buracos ocultos pela água turva para não se afogar ou ser levado pela forte correnteza da desinformação. E com esse rio de falsas notícias e falsos saberes, o professor deve se tornar figura central na seleção do que pode ser aproveitado, analisado, discutido e, consequentemente, mantido e aplicado pelos alunos, daquilo que deve ser descartado e até combatido.
o professor precisa instrumentalizar os alunos a terem autonomia para selecionar o conhecimento científico. Este movimento não é só importante para o âmbito acadêmico apenas. Não que seja pouco, mas saber navegar no rio contaminado por fake news é importante para a própria coletividade.